Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Um Bom Curioso, o seu guia turístico pelo mundo da curiosidade. E hoje, preparem seus passaportes porque vamos embarcar em uma aventura pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, uma superpotência cheia de histórias e paisagens de tirar o fôlego. Vamos voltar no tempo, quando os primeiros europeus chegaram. No século XVII, os ingleses estabeleceram as primeiras colônias. 13 colônias, cada uma com suas características, mas todas querendo mais liberdade. Aquele grito de independência já estava no ar. A revolta começou a ferver. Gente, imagina só, um lugar novo em folha, cheio de oportunidades, tipo um Brasilzão naquela época. Era assim que muitos europeus viam a América do Norte lá no século XVII. Terra fértil para plantar, liberdade religiosa para quem queria praticar sua fé sem ser incomodado e a chance de começar uma vida nova do zero. Atraiu muita gente, principalmente da Inglaterra. Claro que nem tudo eram flores. A viagem era perigosa e muita gente acabava nem chegando. Mas os que conseguiam, botavam os pés em um continente enorme, cheio de mistérios, com povos nativos que estavam ali há séculos, com culturas riquíssimas. E foi assim que os colonos foram se espalhando pela costa leste, construindo suas casas, suas vidas e formando as 13 colônias. Mas não pensem que era fácil, não. Doenças, conflitos com os povos indígenas, animais selvagens. Era uma aventura de verdade. A partir de 1773, as coisas começaram a ficar feia entre as colônias e a Inglaterra. Sabe quando sua mãe aumenta a mesada e depois quer te cobrar um monte de coisas? Foi mais ou menos isso. A Inglaterra impôs novos impostos, como a Lei do Chá, que deixou todo mundo revoltado. E no dia 4 de julho de 1776, um documento histórico mudou tudo. A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Imagina a festa, a gritaria. E o cara que escreveu esse documento foi o Thomas Jefferson, um cara genial. Ele disse que todo mundo nasce igual e tem direitos que ninguém pode tirar, como a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. É por isso que esse dia é comemorado até hoje com tanta festa nos Estados Unidos. Com a independência garantida, era hora de escolher a capital dos Estados Unidos. E a bola da vez foi Washington, D.C., em homenagem ao grande líder da Revolução Americana, o George Washington, o primeiro presidente do país. E essa cidade não é qualquer cidade, não. Washington, D.C. foi toda planejada, com avenidas largas, monumentos que parecem ter saído de um filme e prédios históricos incríveis. É lá que fica a Casa Branca, a morada do presidente dos Estados Unidos, o Capitólio, onde os políticos decidem o futuro do país, e a Suprema Corte, o tribunal mais importante dos Estados Unidos. Ah, e uma curiosidade, Washington, D.C., não faz parte de nenhum estado americano. É tipo um distrito federal, sabe? É o governo federal que manda ali. Isso porque os caras que fundaram os Estados Unidos não queriam que a capital fosse influenciada por um estado só. Inteligente, né? George Washington. Esse nome é praticamente sinônimo de Estados Unidos. Um cara que representa liderança, coragem e honestidade. Tudo que a gente quer em um líder. E ele teve a missão de ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Imagina a responsabilidade. Ele nasceu em uma família de fazendeiros na Virgínia e, apesar de não ter tido uma educação de alta classe, ele era um líder nato. Durante a Guerra da Independência, Washington comandou o exército continental contra os ingleses. E não foi fácil, não. Ele enfrentou de tudo falta de recursos, exército mal treinado, mas nunca desistiu. Depois da guerra, ele foi eleito por unanimidade o primeiro presidente dos Estados Unidos e governou por 2 mandatos. Ele deixou um legado e tanto para a jovem república.
John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, foi outro cara importantíssimo na luta pela independência e na construção da nação americana. Advogado, diplomata, político de primeira linha, o Adams era um craque em tudo que fazia. Nascido em Massachusetts, ele estudou direito em Harvard e se tornou um advogado de sucesso. Adams foi um dos cabeças do movimento pela independência e ajudou a escrever a Declaração da Independência. E ele não parou por aí, não. Como diplomata, representou os Estados Unidos na Europa, buscando apoio para a causa americana e negociando acordos importantes. Em 1796, foi eleito o segundo presidente dos Estados Unidos, tendo que lidar com desafios como a divisão política e as tretas com a França. Em 1867, os Estados Unidos fizeram uma compra, digamos, inusitada. Compraram o Alasca da Rússia por 7,2 milhões de dólares. Na época, todo mundo achou que era um baita negócio da China. Só que para a Rússia, a galera chamava a compra de loucura de Seward, por causa do secretário de Estado americano, o William Seward, que fez o acordo. O Alasca era visto como um lugar congelante, no fim do mundo, sem graça e sem valor. Mas o tempo mostrou que essa compra foi um golaço dos Estados Unidos. O Alasca era cheio de recursos naturais, como petróleo, gás natural, ouro, madeira, uma riqueza. Hoje em dia, o Alasca é o maior estado americano em tamanho, famoso pelas montanhas, pelas geleiras gigantes, pela vida selvagem e pela cultura indígena. A Estátua da Liberdade. Dispensa apresentações, né? Um dos maiores símbolos dos Estados Unidos e do mundo. Ela representa a liberdade, a democracia e a oportunidade. Localizada na entrada do Porto de Nova York, a estátua foi um presente da França para os Estados Unidos, uma prova de amizade entre os dois países. A obra de arte foi criada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, e a estrutura interna foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, o mesmo da Torre Eiffel, em Paris. A Estátua da Liberdade é feita de cobre e aço e tem 93 metros de altura, do pedestal até a ponta da tocha. É gigante. A coroa da estátua tem 7 pontas, que representam os 7 continentes do mundo. A Estátua da Liberdade se tornou um símbolo universal da liberdade e da democracia, inspirando pessoas no mundo todo a lutar por um futuro melhor. A Guerra Civil Americana foi um período triste e sombrio na história dos Estados Unidos. Aconteceu entre 1861 e 1865 e dividiu o país em dois: o Norte, que queria acabar com a escravidão, e o Sul, que queria manter. A eleição de Abraham Lincoln, um cara que era contra a escravidão, em 1860, foi a gota d'água. 11 estados do Sul resolveram se separar dos Estados Unidos e formaram os Estados Confederados da América. A guerra foi inevitável e o Norte acabou vencendo em 1865. Essa vitória acabou com a escravidão nos Estados Unidos e reunificou o país. Mas as cicatrizes da guerra ainda são sentidas até hoje. O sonho americano. Quem nunca sonhou em ir para os Estados Unidos tentar a vida? Esse sonho faz parte da cultura americana e diz que qualquer pessoa, não importa de onde ela venha, pode ter sucesso através do trabalho duro, da determinação e da persistência. Desde que foi fundado, os Estados Unidos têm sido um país de imigrantes, atraindo gente do mundo todo em busca de uma vida melhor. E o sonho americano é um dos motivos, um imã que atrai as pessoas para lá. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Realizar o sonho americano não é fácil para todo mundo. As desigualdades sociais, o preconceito racial e a falta de oportunidades ainda são problemas para muitos americanos. E aí, curtiu a viagem pelos Estados Unidos? Deu até vontade de fazer as malas, né? Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos espalhar a curiosidade por aí.
Não esquece de se inscrever no canal e deixar nos comentários qual país você quer conhecer na próxima aventura. Até a próxima, pessoal!